Bater no fundo do poço não era uma metáfora naquele momento. Eu estava quebrado e aceitei R$ 100.000 para testar algo que prometeram ser apenas uma experiência de realidade virtual. Estava devendo aluguel, cartões estourados e com a geladeira vazia, eu jurei para mim mesmo que aceitaria qualquer coisa que colocasse um número nas minhas mãos antes do mês acabar. Quando recebi a proposta por e-mail, a cifra parecia absurda demais para ser verdadeira, mas as mensagens vinham de um endereço institucional e o nome da empresa soava formal: Neuroport Labs. Marquei uma entrevista e fui porque precisava, não porque confiava. Esperei um prédio envidraçado e uma recepção com folhetos impressionantes. Encontrei uma fachada discreta em um bairro industrial e um corredor com piso frio, onde o odor de limpeza misturado a um cheiro metálico me deixou com frio na nuca. A recepcionista, que se apresentou como Isabela, sorriu com aquela simpatia ensaiada que só se ensina em call centers e me perguntou se eu já havia assinado o termo de confidencialidade. Balancei a cabeça. Eu ainda estava tentando entender como R$ 100.000 cabiam em poucos dias de trabalho. Logo apareceu um homem de terno, apresentando-se como Dr. Henrique Costa, coordenador do estudo, e outra pessoa, uma mulher que disse ser a chefe de segurança, Laura, com cabelo preso e olhar que não sorria. Eles mostraram um vídeo curto com gráficos brilhantes e uma narração que falava de imersão, transferência de memória e avanços em neurociência. Nada invasivo, disseram. Apenas um sistema de imersão que mapeia e corrige percepções, disse o Dr. Henrique com voz calma. Mostraram um pequeno visor e uma faixa que prometia sincronizar ondas cerebrais com um servidor. Entregaram um envelope cheio de formulários, NDAs, cláusulas de propriedade intelectual e termos que eu li de forma superficial, porque cada palavra me puxava para o saldo da conta bancária. Assinei porque precisava. Não foi coragem, foi desespero camuflado de esperança. Eu não sabia ainda que, ao assinar, estava cedendo muito mais do que autorização para um experimento. Eu estava vendendo parte da minha capacidade de distinguir o que era lembrança e o que era construção. Eu pensei que seria um jogo caro. Eu estava enganado. O que veio depois ultrapassou tudo o que eu considerava realidade. A empresa parecia pequena, mas com conexões grandes. Me disseram que a pesquisa era um beta controlado, financiado por um consórcio de startups e um fundo de neurotecnologia. Nomes como Vectora Capital e Instituto Sombra apareceram em slides jurídicos. O diretor executivo, um homem chamado Rafael Moretti, fez uma apresentação ao grupo de voluntários. Ele entrou na sala como quem entra num estúdio de televisão. Sorriso calculado, terno escuro, perfume lavanda que parecia tentar apagar o cheiro de plástico e metal da sala. Ao meu lado sentaram-se outras pessoas que eu veria depois com mais frequência. Ana, uma estudante de doutorado que estava ansiosa para bolsas de pesquisa. Paulo, um segurança de eventos que queria pagar a faculdade do filho. Marina, uma aposentada que dizia estar curiosa por tecnologia. E Bruno, um trabalhador autônomo que me contou entre risadas que qualquer coisa valendo 100 mil era digna de teste. O vídeo promocional que passavam falava de uma interface chamada Espelho, capaz de recriar memórias com fidelidade sensorial. Imagina revisitar o momento perdido, disse o slide com imagens de família sorrindo. Havia promessas de compensação, de monitoramento médico constante e de anonimato. Mas também havia frases frias, como propriedade intelectual e ausência de responsabilidade em situações de alteração de memória. Falaram em NDA, em cláusulas que limitavam processos e em acordos que transferiam direitos de imagem e experiência para a Neuroport Labs. O contrato parecia reparar cada risco com palavras técnicas e parágrafos longos. A gerente legal, Sofia, leu trechos da cláusula sobre transferência de dados e pediu que ninguém conversasse sobre o protocolo com terceiros. É necessário para proteger a pesquisa, disse ela com a voz de quem repete argumentos prontos. Eu perguntei por que pagavam tanto e o CFO, um homem chamado Marco, disse que o dinheiro cobria riscos e custos de recrutamento. Havia também menções a testes anteriores com animais e a citações de artigos que eu reconhecia vagamente. O ambiente era frio e limpo, com telas que refletiam luz branca e um leve ruído de ar-condicionado como um zumbido constante. Eles nos fizeram esperar em uma sala com cadeiras duras, café acabado de coar e um cheiro amargo nos dedos quando eu tocava a xícara. Eu me senti pequeno diante daqueles papéis. Aceitei e fui laboratório adentro porque o valor soava como redenção imediata. Naquele momento foi apenas uma assinatura, uma caneta no final da página.
Não percebi que cada linha molhava mais as minhas possibilidades de voltar a ser quem eu era antes. Os exames começaram no dia seguinte e foram uma sequência de toques frios, bisbilhotadas e eletrodos grudados no couro cabeludo. O primeiro contato foi com a médica responsável, doutora Patrícia Morel, uma neurológica com olhar clínico e voz calma. Pedi para ela explicar os riscos. Ela desenhou um esquema no tablet, falou de sincronia neuronal, amplitude de ondas e neuroplasticidade. Tudo parecia plausível quando falado em termos técnicos. Uma camada de sensores detectaria padrões elétricos, um algoritmo faria a transferência e um servidor reconstituiria imagens para o visor. A explicação técnica que me deram tinha cerca de 300 caracteres, dizendo que o processo consistia em mapear a atividade cortical, filtrar ruído, alinhar padrões e enviar pacotes criptografados para a unidade de simulação. Era apresentado de forma acessível e com jargões para me acalmar. Passei por exames de sangue, eletrocardiograma, exames de imagem que deixaram um cheiro de gel frio e um som abafado de metal na máquina. Havia uma sala pequena com cortinas e um travesseiro branco que cheirava a lavanderia. Um assistente chamado Jorge fez perguntas sobre sono, consumo de drogas e histórico psiquiátrico. Anotei tudo com a caneta que tremeu na minha mão. A psicóloga do estudo, Helena, aplicou um questionário longo que me fez revisitar memórias antigas. O ato de lembrar parecia provocar um gosto metálico na boca. Enquanto me enfaixavam com sensores, percebi o toque frio do material na nuca, o zumbido das luzes e aquele cheiro inconfundível de plástico novo. Havia pequenos testes de realidade. Me mostraram fotos antigas da minha família e pediram que eu descrevesse sensações, cheiros, sons. Cada resposta era registrada. Eu sentia um formigamento no braço, um nervosismo que vinha de saber que por trás das palavras técnicas havia lacunas legais que eu talvez não compreendesse. Falamos sobre consentimento, sobre retiradas do estudo e sobre pagamentos escalonados. O coordenador, Dr. Henrique, repetiu que tudo poderia ser interrompido a qualquer momento, mas também me olhou como quem espera que você não faça isso. Marina segurou minha mão quando me levaram para a sala de preparação e sussurrou: "Vai ficar bem." Eu queria acreditar. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Eu sei que é fácil julgar sentado do outro lado da tela. Conta pra mim, você assinaria um contrato assim por R$100.000? Responda apenas sim ou não, e depois explique em uma frase curta por quê. Eu quero saber o que vocês fariam, porque cada comentário ajuda a entender perspectivas diferentes. Se você acha que eu fui esperto, diga sim e explique. Se acha que fui tolo, diga não e diga uma coisa que você faria em meu lugar. Seus comentários me ajudam a decidir quais histórias investigar a seguir, e ajudam outras pessoas a verem diferentes pontos de vista sobre escolhas perigosas. Não é só sobre mim, é sobre como a gente reage quando a necessidade sufoca a cautela. Vou continuar contando os exames, porque é ali que a linha entre promessa e verdade começa a se desfazer. No primeiro teste, a sala estava escura com uma luz mortiça que destacava o visor sobre a mesa. Colocaram a faixa na minha cabeça. Senti o material áspero contra a pele, o cheiro de silicone e uma pressão na têmpora. A voz do técnico, Rafael, que usava um tom monótono, orientou com cuidado. Vamos ligar a primeira etapa. Respire fundo. Disseram que seria uma sincronização leve, uma adaptação de 15 minutos. A cidade lá fora parecia distante, cada buzina um mundo separado, e o som ecoava do corredor como se viesse debaixo da terra. Entraram na sala o Dr. Henrique, a doutora Patrícia, Jorge e Laura observando como se eu fosse um experimento vivo numa vitrine. Senti a cadeira ceder sob meu peso, o couro emitir um som seco. A luz do visor abriu-se como uma pálpebra. Inicialmente vieram imagens simples, uma praia, o barulho das ondas, o sal na língua que eu podia quase provar, o vento mexendo meu cabelo. Era impressionante a fidelidade sensorial, como se eu realmente estivesse lá. Me disseram para focar e soltar. Eu fechei os olhos e deixei a sensação me inundar. Mas então as margens começaram a tremer. A praia ficou mais escura, e as vozes se entranharam com um sussurro que eu reconheci como a minha avó abrindo a porta, um cheiro de canela e mofo, e eu senti as mãos que não existiam tocar meu rosto. A voz dentro do visor repetia um pequeno mantra que eu não reconhecia, e de repente eu estava em um corredor estreito, com papel de parede escuro e uma lâmpada que oscilava. Minha respiração acelerou, havia um gosto de ferro na boca. Comecei a gritar, mas meu próprio grito ecoava, como se alguém tivesse gravado a minha voz e a devolvesse atrasada. "Calma", disse a doutora Patrícia, e a voz do técnico parecia atravessar um túnel. "Estamos interrompendo." Mas a interrupção veio tarde demais.
Ao abrir os olhos, a sala real estava diferente. Havia um cheiro de desinfetante mais forte, um zumbido no ouvido e a sensação firme de ter sido arrancado de algo que não sabia se era meu. Eles me cobriram com um lençol e me deram água que cheirava a metal. Bruno tentou segurar minha mão e eu puxei como se fosse um estranhamento de outra pele. Ana perguntou se eu lembrava de algo e a pergunta me fez pensar num vazio. Eu senti minha memória borbulhar, como gelo derretendo lentamente, e percebi que algumas imagens permaneciam claras demais enquanto outras sumiam. Foi ali que entendi que a tecnologia não só reproduzia memórias, ela as remodelava. Nada aqui é real, repetia para mim mesmo como um mantra, porque eu precisava dessa âncora. Mas a frase parecia furar como um prego em uma parede velha, e o pânico empurrava palavras desconexas para fora. Os efeitos não foram imediatos apenas em mim. Nos dias seguintes houve confusões temporais, lapsos que pareciam pequenas falhas no código da minha vida. Fui chamado para consultas com o departamento de ética, onde a chefe, Marta, uma advogada com olhar cansado, tentou me explicar que mudanças transitórias podiam ocorrer e que fariam ajustes no algoritmo de filtragem. São normalizações, disse ela. Quando questionei sobre a possibilidade de perda de memórias originais, ela evitou respostas diretas e mencionou a necessidade de dados para aperfeiçoar o sistema. Voltei para casa e não reconheci lugares por estranhas correspondências entre cheiros e rostos. Liguei para minha mãe, Sara, e falei coisas de que não me lembrava, e recebi do outro lado do telefone um silêncio que pesou mais do que qualquer acusação. Encontrei Paulo no corredor e ele me contou que tinha acordado com lembranças de uma infância que não era dele, imagens tão vívidas que o faziam duvidar da existência de sua esposa real. É como se o nervo da verdade tivesse sido cortado, disse ele com voz baixa. A Neuroport Labs passou a realizar contratestes, reinseriam padrões conhecidos e comparavam respostas, ajustavam os filtros e documentavam cada variação comportamental. Cada exame técnico era descrito em linguagem acessível e com detalhes. Colocavam eletrodos, calibravam o sincronizador e rodavam scripts que injetavam estímulos visuais por intervalos controlados. O procedimento visava alinhar frequências de pico para que as imagens criadas convergissem com traços memóricos pessoais, sem causar danos. Apesar das explicações, eu via discrepâncias nas minhas anotações de antes e depois do teste. Havia confusão entre datas, pequenos nomes e até preferências que eu jurei nunca ter tido. Encontrei Ana chorando no vestiário, dizendo que sonhava com uma cidade que nunca visitara. Cada conversa parecia adicionar camadas de suspeita. Passei a gravar tudo no meu celular, mas quando revi os áudios, algumas falas estavam truncadas, como cortes bruscos no filme da minha vida. Comecei a duvidar de mim com uma intensidade que doía no estômago. A descoberta do que eu chamo de horror organizado aconteceu por acaso. Numa madrugada, incapaz de dormir, fui até uma área de serviços buscando um copo de água, e notei uma porta entreaberta que antes estava fechada. Empurrei e vi uma sala grande com equipamentos que eu não tinha visto nos dias de visita. Racks de servidores cheios de cabos, telas com imagens de rostos sobrepostas e várias pessoas em torno de uma mesa com luminárias, anotando e discutindo em voz baixa. Havia um nome na porta que eu reconheci de um documento, Departamento de Transferência. Dentro, encontrei um sujeito com o rosto coberto por manchas de tinta preta que sussurrava números, e uma mulher, Clara, que eu não lembrava ter conhecido antes, mas que me olhou como se fosse uma vítima em potencial. Eu ouvi um diálogo que ainda me persegue. Ajuste o nó de memória no 7.3, disse alguém. Precisamos de mais clareza na resposta de olfato. Alguém riu baixo e adicionou. Não importa, contanto que o output seja vendável. Senti meu corpo gelar. Havia em uma mesa curativos manchados, cápsulas vazias e um monitor que mostrava uma lista de voluntários com anotações como risco baixo, médio, alto. Havia também vídeos de participantes inconscientes sendo submetidos a realidades que imitam traumas. Eu tentei gravar, e a gravação tremulou e cortou. Quando saí, um segurança apareceu como se esperasse alguém naquele corredor e me acompanhou de volta com perguntas secas. Fugi, mas não antes de ver algo que não esqueceria. Numa tela, minha própria face, emoldurada por um overlay de dados. Não havia espaço para a inocência naquele laboratório. Havia cálculo, mercado e uma frieza que fazia do corpo humano um produto. Ao confrontar o Dr. Henrique e Rafael, a conversa foi um jogo de argumentos. O que você viu é parte do processo de refinamento, disse Rafael com um tom que tentava ser pedagógico.
Vocês concordaram com transferência limitada, disse o Dr. Henrique. Eu quis gritar que não havia limitação moral em um contrato. Eles fecharam os olhos e falaram de propriedade intelectual e necessidade de manter sigilo por causa de investidores. A legalidade foi posta como trava para qualquer ação. Eu comecei a entender que o horror não era acidental, era organizado, burocrático e com orçamento aprovado. A segunda grande sequência foi pessoal e atingiu o nervo da minha história. Numa simulação direcionada, Fizeram emergir uma memória que eu julgava ser da minha infância com minha avó Rosa. Naquela memória eu senti o piso frio da cozinha, o cheiro de café queimado e a textura áspera da toalha que ela passava no rosto. A imersão trouxe a cena com detalhes que reconstruíam o gosto de bolo, o tic-tac do relógio, o calor seco da barriga dela contra meu rosto. A princípio foi reconfortante, com sensação de peles e o som lento de passos no corredor. Mas algo mudou. No meio da cena, pequenos insetos que eu não havia imaginado ali começaram a aparecer no canto do teto. O cheiro se transformou em umidade e eu senti teias finas grudando na minha mão. A minha avó, que eu lembrava como sorridente, virou uma figura com olhos fundos que me dizia palavras repetidas que não reconhecia. Meu peito apertou, senti náuseas e o gosto metálico na língua aumentou. Eu gritei, mas o grito voltou como uma fita distorcida. Lutei dentro da simulação. Acorde, eu me dizia, batendo no visor, mas o visor devolvia uma versão de mim que não respondia. Nesse momento, a técnica do controle, Jorge, falou comigo em som baixo por um microfone. Mantenha a respiração, vamos reverter, mas a voz parecia vir de muito longe. Fiquei minutos que pareceram horas dentro daquela cozinha que não existia mais. Ao despertar, minhas mãos tremiam, a pele estava úmida pelo suor e eu tinha marcas nos pulsos que não existiam antes. Havia uma sensação de perda que não cabia em palavras. Me senti despedaçado, como se um pedaço de história tivesse sido arrancado. 2 semanas depois, no espelho, não reconhecia mais a maneira como meus olhos carregavam lembranças. Esse foi o clímax emocional que me quebrou. Os conflitos internos foram brutais. Em 2 momentos seguintes, tive que decidir entre denunciar ou proteger o meu contrato que garantia o pagamento. Cada vez que tentava avisar alguém, sentia a boca seca e a memória do que havia visto me pedia silêncio. Lembrei da minha infância em Porto Alegre, dos domingos com meu pai Marcelo consertando rádios e do som do óleo quente, como base para uma decisão que precisava ser prática. Me recordei da época em que larguei a faculdade de comunicação para trabalhar em eventos, quando conheci Rúbia, que me ensinou que dinheiro salva situações imediatas, mas não o futuro. O peso disso me fez buscar um advogado, um certo Dr. Fábio, indicado por Marina. Fábio tinha voz segura, cadernos cheios de anotações e um ceticismo simpático. Ele olhou os termos e disse que a linguagem era clara, mas que havia lacunas éticas que poderiam ser exploradas numa ação civil. Mas isso leva tempo e você precisa do dinheiro agora, disse ele. E naquele contraste percebi que meu corpo estava dividido entre necessidade e culpa. Em noites de insônia, repetia o mantra "nada aqui é real", como se fosse a única âncora possível. Ao mesmo tempo, quando vi o depósito cair na minha conta, senti um prazer frio, quase cirúrgico, que me fez vomitar depois de olhar para o extrato. Havia, claro, consequências práticas. Com o dinheiro paguei dívidas, deixei de dormir em colchões de banco e comprei um fogão decente. Mas o preço emocional era crescente e constante. No caminho da tentativa de fuga, encontrei aliados inesperados. Ana, a estudante, mostrou-me arquivos que havia copiado do servidor em segredo. Ela tremia quando me entregou um pendrive e cheirava a suor e café. "Eu não aguento mais", disse ela. Clara, que eu havia visto nas salas técnicas, revelou que havia trabalhado num laboratório parceiro e que saíra exatamente por desconforto ético. Clara explicou que havia uma camada de marketing envolvendo a palavra imersão para vender pacotes e que algumas simulações eram roteirizadas para gerar respostas emocionais vendáveis. Havia também vozes contrárias dentro da Neuroport. Um engenheiro chamado Felipe havia deixado mensagens anônimas, sugerindo que o algoritmo estava aprendendo a costurar memórias e a vender experiências. Reunimos provas, conversamos com um perito independente, Dr. Renato, perito em neuroética, que disse que tecnicamente era possível a transferência, mas extremamente perigosa. Tentamos levar os arquivos para o Ministério da Saúde, mas fomos barrados por advogados que alegaram confidencialidade e risco para participantes.
O que restou foi a sensação de que estávamos frente a uma máquina que nos devorava com documentos legais. A luta parecia desigual. A empresa tinha recursos, advogados e investidores. Nós tínhamos evidências e medo. Em um confronto tenso com Laura, a chefe de segurança, ela soltou uma risada curta e quase humana e disse que o mundo era feito de adaptação e lucro. Se você sacrifica pequenos pedaços de si, o progresso acontece, disse ela. Não era uma explicação científica, era uma moral distorcida. Os meses seguintes foram uma guerra de desgaste. Comecei a ter episódios que eu chamava de traços, lapsos de tempo de minutos que pareciam horas, a sensação de acordar numa cena que eu jamais havia vivido e uma nostalgia por lembranças que eu não conseguia provar. Fui a psiquiatras, fiz exames e todos registravam pequenas anormalidades no meu sono e memória. A Neuroport afirmou que isso era parte da adaptação e ofereceu acompanhamento, mas eu já não confiava. Procurei um advogado de direitos civis, Luísa, que me orientou a reunir testemunhos e evidências. Pagamos por um perito independente que analisou os logs e encontrou correspondências entre simulações e relatos de perda de familiares. Fizemos uma denúncia formal, que levou tempo para tramitar e foi engolida por documentos legais. Legalmente, a Neuroport sempre alegava consentimento e cláusulas bem assinadas. Eu havia assinado com mão trêmula. Ainda assim, havia algo que eles não previram: a união dos voluntários. Marina, Paulo, Ana, Bruno e outros começaram a mapear padrões em stories, em mensagens e em pequenas coincidências. Criamos um grupo fechado e trocávamos informações, imagens de telas e gravações. Havia momentos de ternura no grupo e outros de desespero absoluto. O dinheiro continuou a entrar para alguns, mas para mim a sensação de vazio só crescia. Quando compareci à audiência preliminar, vi Rafael e o Dr. Henrique, com olhares que pareciam ensaiados. Em público, eles defendiam a pesquisa e repetiam termos como inovação e responsabilidade. Em particular, seus sorrisos sumiam. O epílogo começa um mês depois do que chamo de colapso. Um mês após eu sair do último teste, eu já tinha gastado boa parte do adiantamento para cobrir contas urgentes e pagar um advogado. Fisicamente eu estava bem, mas havia uma falha fina que eu sentia ao tentar acessar memórias do meu pai. Em reuniões com psicólogos, a doutora Patrícia disse que eu precisava de terapia prolongada e ofereceu um plano de acompanhamento. Eu aceitei, porque precisava de orientação. Financeiramente, a transferência havia me dado um fôlego, mas não uma cura. Socialmente, senti afastamento. Amigos estranharam a maneira como eu reagia a piadas antigas, e eu me sentia como se estivesse interpretando um roteiro que alguém escreveu para mim. 30 dias depois, comecei a receber convites para entrevistas. A empresa pagou algumas notas e eu recusei. Não queria lavar a reputação deles com o meu rosto. 3 meses depois, as coisas haviam mudado de forma mais tangível. O processo judicial ainda engatinhava e a Neuroport anunciou uma atualização do sistema com press releases cheios de termos técnicos como rede neural profunda e otimização de latência. Enquanto isso, eu fazia sessões de terapia 2 vezes por semana e comecei a documentar tudo sistematicamente. Reuni depoimentos de outros participantes e publiquei um relatório com a ajuda de Ana e do perito Dr. Renato. Tivemos repercussão em blogs e em podcasts independentes, e algumas matérias começaram a questionar as práticas da empresa. A sensação de exposição me apavorou, mas também me deu uma forma de controle que antes eu não tinha: transformar a experiência em narrativa. 6 meses depois, as mudanças foram mais visíveis. A Neuroport enfrentava investigações administrativas e processos. Recebi uma proposta de acordo, uma compensação adicional, confidencialidade e cláusulas que abafariam qualquer processo futuro. Considerei aceitar. O dinheiro poderia consertar coisas práticas, ajudar a pagar terapia e permitir uma reorganização da vida. Mas agora eu sabia o que estava em jogo. O acordo vinha com termos que vendiam o meu silêncio por segurança financeira. Havia uma dor real em perceber que o valor que eu queria com tanta sede podia se tornar uma coleira. No fim, recusei o acordo. Não por heroísmo, mas por não querer repetir o erro de assinar minha própria apagação. Financeiramente, foi uma decisão difícil. Precisei reorganizar prioridades e buscar trabalhos precários. Ainda assim, aquela recusa foi uma pequena recuperação da agência sobre minha vida. Hoje, olhando para trás, vejo que recebi R$100 mil por algo que se apresentava como oportunidade e era uma armadilha legal e emocional.
Recebi o dinheiro, sim, e com ele paguei dívidas e comprei segurança momentânea, mas houve uma perda que não cabe em faturas: a confiança nas minhas próprias memórias. Psicologicamente, há danos que persistem em forma de lapsos e náusea diante de lembranças. Legalmente, a batalha continua. A repercussão pública ajudou a forçar auditorias e a revelar práticas que antes eram invisíveis. E, pessoalmente, aprendi a lição que custa mais caro que qualquer conta quitada: ler e questionar cláusulas, não aceitar promessas fáceis quando algo se apresenta como avanço tecnológico. Se você está diante de uma oferta que parece impossível, leia, questione e busque opinião independente. Se esta história te tocou ou te deixou inquieto, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que poderia estar vulnerável. Se quiser continuar acompanhando, deixe seu comentário dizendo sim ou não sobre se você aceitaria um acordo assim por necessidade e conte em uma frase por quê. Eu continuo contando o que aconteceu porque não quero que mais ninguém assine sua memória por um número no banco. Eles me pagaram pelo silêncio e o preço foi a minha paz. Eu não vendi o resto.